A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse último trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livro de Samuel. E hoje nós estamos na lição de número 12, a instituição da monarquia em Israel. Então, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e aprender um pouco mais o que esta lição e o que a palavra de Deus tem preparado para nós. Deus abençoe. Instituição da monarquia em Israel, baseado nos textos de 1 Samuel 8, do 4 ao 7, e também 1 Samuel 10, do 1 ao 7. E a proposta é responder: por que a monarquia? Porque Deus permitiu ou desejou a monarquia para Israel. O povo de Deus, e na época após a morte de Josué, viveu uma celeuma e uma anarquia, uma falta de autoridade, de alguém que os regesse. Dentro do coração do povo de Israel já existia um desejo de que alguém liderasse o povo. Tanto que eles pediram para que Gideão liderasse eles. Eles clamaram para que isso acontecesse. Então já havia no meio do povo de Deus um desejo que alguém os liderasse, de uma maneira que agora eles tivessem as vitórias sobre os seus inimigos. Só que a questão da monarquia, ela não parte apenas no sentido de organizar e tornar Israel como um só povo. Porque o que está por trás de tudo isso não é um desejo de submissão a Deus e de obediência ao Senhor, mas é um desejo de negar a eficácia da obediência à lei de Deus e ser semelhante às outras nações. Então o desejo de Israel é ser como os pagãos, é ser como os cananeus, os jebuseus, os heveus, os girgazeus, e ser um povo que tem um rei na aparência como o mundo tem, e não um clamor e obediência a Deus para que Deus lhe dê uma liderança. Todos reconhecem, porque a própria Bíblia diz, Samuel como profeta, como juiz. Era até motivo de temor Samuel visitar uma cidade. E no contexto de 1 Samuel capítulo 8, Samuel está velho e os seus filhos são constituídos por juízes. E a nação percebe que quem ficará no lugar de Samuel será os seus filhos, só que os seus filhos não andam pelos caminhos de Samuel. Antes eles se inclinam à avareza, tomam para si presentes e pervertem o direito do Senhor. Pervertem o juízo e a lei do Senhor. É aí onde os líderes das casas ou das tribos de Israel vêm até o grande Samuel, filho de Ana, e pedem para que Samuel ele venha a edificar e a levantar um rei, e um superior e um soberano sobre a nação de Israel. Porém, essa palavra ela não soou bem aos ouvidos do velho Samuel. Pelo que Samuel tomou a atitude de orar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu. E o Senhor disse em 1 Samuel 8:7, assim diz o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo de Deus, mesmo reconhecendo nós, que segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15, Deus deixa transparecer o desejo, porque ele sabia o que Israel iria fazer, de que Israel necessitasse de um rei. E esse rei ficaria para Israel como o pedagogo da tipologia do reinado messiânico de Jesus. Em Deuteronômio 17, verso 14, a Bíblia diz, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti um rei, mas um rei que escolheu o Senhor, conforme o versículo de número 15. Então, vemos que a monarquia também estava dentro do propósito de Deus. Até quando Moisés, amando de Deus, foi ao Egito para libertar o povo, Moisés fez conselho com os anciãos. Então, o povo de Deus está clamando e dizendo, dá-nos um rei. Só que Deus conhece o coração do povo. Deus sabe que esse povo é o mesmo povo que peregrinou de forma rebelde no deserto
que não deu ouvidos à voz de Josué, diziam que ia ser obediente a Josué, mas não eram obedientes a Josué. E no período dos juízes, eles clamavam por libertação, e quando o juiz aparecia, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus permitia que o inimigo viesse novamente afligir o povo de Israel. Então Deus sabia o interesse do povo, Deus sabia a vaidade do povo e o orgulho do povo. Mas Samuel, como um homem de Deus, foi orar ao Senhor e Deus lhe deu direção. O povo não quis ouvir a voz de Samuel quando Samuel deu algumas diretrizes de como seria esse rei. Que esse rei iria tomar para si os seus jovens para o exército, iria tomar as moças para trabalhar na cozinha como padeiras, como perfumistas, iriam, por exemplo, confiscar algumas coisas do povo. E o povo disse, não, antes haverá sobre nós um rei. Então o Senhor disse a Samuel em 1 Samuel 18, 22. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um para a sua cidade. Então temos aí o propósito de Deus em saber e também em desejar um rei para Israel. E sabemos que lá na frente Deus mostrará e Deus revelará através do próprio Davi que o reinado será eterno, porque ele aponta para um rei maior, que é o nosso Cristo. Os filhos de Eli não poderiam tomar o seu lugar, porque eles não andavam na presença de Deus. E Deus agora vai lhes entregar um rei conforme o seu próprio desejo, conforme a sua própria vaidade e conforme o seu próprio querer.